Faltando agora 2 minutos e meio para o meio-dia no pique aqui no Rádio Esporte. Chegando também Samuel Venâncio, ao vivo da Toca da Raposa 2, Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. O completíssimo noticiário celeste é com você, Samuel Venâncio, o moço que veio de Araçaí. Deixa comigo. Show de bola, Milton Naves, 11:58. A gente fala ao vivo aqui da Toca da Raposa 2, para Araçaí, para toda Minas Gerais, pro Brasil, pro mundo inteiro. Show de bola, Milton Naves. E faço das palavras de você, do Thiago, as minhas palavras também quanto à Copa Itatiaia, organização espetacular. Que show ontem lá em Nova Lima, e com a presença do grande Bruno Henrique. E que timaço tupinense, hein? Campeão. E eu até acompanhava o garoto, o Vitinho, cria lá do bairro Tupi, jogou aqui no Cruzeiro, da base do Cruzeiro, e ele comentou ontem no Twitter sobre essa conquista do time do Tupinense, campeão pela primeira vez da Copa Itatiaia. Mas vamos lá, o Cruzeiro tá iniciando esta semana. A semana começou ontem, obviamente, mas a partir de hoje, muita reunião aqui na Toca da Raposa 2. O Ocimar Bolicem, o diretor de futebol, tendo aí o Carlos Ferreira, que é o interlocutor deste núcleo, dirigente transitório, para falar sobre o futebol, o técnico Adilson Batista, pessoal todo reunido aqui na Toca da Raposa 2 para definir o elenco do Cruzeiro que começa a temporada 2020. Eu já tenho falado isso há alguns dias aqui no noticiário do Cruzeiro, que muita coisa ainda vai acontecer, tem muita gente para definir o futuro, muitos empresários vão chegar nesta semana aqui na Toca para bater o martelo. E a ideia da diretoria, como eu já tinha falado aqui na Itatiaia, é que até quarta-feira o Cruzeiro tem aí o elenco praticamente definido, pro Adilson saber com quem ele pode contar, se ele vai contar com esse, com aquele, com esse aqui não vai contar, com aquele ali não vai contar. Então o Cruzeiro quer definir tudo, até porque no dia 22 já tem a estreia oficial, o jogo contra a equipe do Boa Esporte. Então muitas reuniões vão acontecer ao longo desta semana aqui na Toca da Raposa 2. É o Cruzeiro tentando aí dar ao técnico Adilson Batista o elenco para ele saber. Claro que a maioria vai ser da garotada da base, né? Então o Adilson está contando com esses garotos. Os garotos serão peça aí fundamental neste começo de temporada 2020. E aí o torcedor já fica nas redes, quem vai ficar, quem não vai ficar, com quem o Cruzeiro vai ter que renovar, que vai ter que diminuir o salário. Então são várias as interrogações. Até agora, Júnior Brasil, o Léo desses jogadores é o único que bateu o martelo, já até falou em entrevista coletiva, está garantido para esta temporada, aceitou a redução salarial. Há muita coisa acontecendo. Eu conversava com o Neco Cirne, empresário do zagueiro Manuel, por exemplo. Ele vem em Belo Horizonte para sentar com a diretoria. Tem uma boa vontade do Manuel de aceitar também uma redução salarial, mas aí a questão, vai aceitar para quanto? Porque se diminui 100 mil, o salário fica alto ainda. Se reduz pela metade, é um salário alto também, até pode pagar, mas é um salário alto. O Ariel Cabral da mesma forma, o Edilson também da mesma forma, que teve aí para ir pro Grêmio, mas não se acertou. Então, se ele aceita uma redução pela metade, por exemplo, o salário ainda fica alto. Então são essas as questões que o Cruzeiro está colocando no papel, porque é aquela ideia, 4 milhões de reais de folha salarial pro elenco neste início de 2020. O Cruzeiro não pode extrapolar, porque se extrapolar também não vai ter dinheiro para pagar os jogadores neste início de ano. Então são várias as interrogações ainda que vem acontecendo neste momento. Outros, por exemplo, aí a situação é mais complicada ainda. O zagueiro Dedé se reduz pela metade, é salário altíssimo.
O Rodriguinho também, o meia, tem um interesse do Cruzeiro de ficar, mas se reduz pela metade é outro salário altíssimo. O Fred, então, é outra situação que, por mais que possa ir abrir mão para uma redução, o salário também vai ficar alto. Então, essa turma vai ter que definir o futuro ao longo desta semana aqui na Toca da Raposa 2. E muita gente pergunta sobre o goleiro Fábio. Hoje o Fábio não esteve aqui na Toca da Raposa 2. A informação é que ele foi liberado para resolver um problema particular e que é aguardado à tarde aqui na Toca da Raposa 2 para o treinamento de hoje à tarde. E a situação do Fábio, o Cruzeiro fez uma proposta, o Fábio, ele fez uma contraproposta e esse valor estaria menos da metade do que ele ganha. Então agora o Cruzeiro tem que colocar tudo no papel, mas tem uma vontade também de permanência do Fábio. E a permanência do Fábio poderia determinar, por exemplo, a situação do goleiro Rafael. Eu até vi há pouco aqui o Rafael acompanhado dos pais, deve ter uma reunião com a diretoria do Cruzeiro para definir a situação dele também. O Rafael continua ou pode ser emprestado. O salário dele não seria problema para uma permanência. Então, muita coisa. Por isso eu falo, Júnior Brasil, que vai acontecer ao longo desta semana aqui na Toca da Raposa 2. Um abraço, Samuel. Momento de definições, que essas definições ocorram o quanto antes, porque o Adilson também precisa de ter tranquilidade de saber com quem que ele vai contar. Isso é fundamental para ele planejar, montar o time, ter isso na cabeça. A gente sabe que os meninos vão ter muitas oportunidades. Talvez até, Samuel, você pode até detalhar, fica também muito nessa caminhada do Cruzeiro também na Copinha, porque alguns garotos lá que a gente sabe que tem potencial também, o Adilson vai puxar. Então que isso aconteça com rapidez, agilidade, transparência, o Cruzeiro com muita consciência nessa nova política e ao mesmo tempo legal a gente saber que o Cruzeiro também está atento ao mercado sem gastos, mas buscando também para alguns setores que precisa, e vejo que o ataque foi uma carência, foi um setor muito fraco do Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro se mobilizar para equacionar essa posição é importante. Pois é, e você disse aí sobre a Copa São Paulo, Júnior, com certeza vão subir atletas. Por exemplo, o meia Marco Antônio, o atacante Caio Rosa, é atacante de beirada de campo, o volante Jadson. Esses, assim que acabar a Copinha, eu não tenho dúvida, vão treinar aqui com o técnico Adilson Batista. Samuel. E sobre atacante de velocidade, sim. E o Marco Antônio, muito promissor também, a gente sabe da qualidade do Jadson, mas o Marco Antônio é um cara muito valorizado e que tem um bom futuro. Sim, com toda certeza, é um meia clássico, né? Difícil de achar, inclusive no futebol. E o Adilson já vem observando essa turma, fala com a gente aqui em conversas informais sobre esses garotos. Claro, vai precisar de paciência, né? A turma tá pegando uma responsabilidade muito grande. Paciência de todos, incluindo a torcida, para este momento de reconstrução do Cruzeiro ao longo de 2020. Você falava sobre estar atento ao mercado. O Everton Felipe, por exemplo, foi uma situação assim, com uma ajuda do São Paulo. Claro que ainda faltam alguns detalhes para ele vir a Belo Horizonte para fazer os exames médicos, para assinar o contrato, mas é um jogador que até em entrevista a Itatiaia ele disse: precisa recuperar o bom futebol, o Cruzeiro precisa recuperar também muita coisa e que ele quer ajudar, e disse que ajudando o Cruzeiro ele vai se ajudar também neste momento. Então ele é aguardado aí, quem sabe amanhã, chegando aqui em Belo Horizonte, e o Cruzeiro vai estudando outras situações para reforçar o time neste momento. O primeiro e talvez o único teste desta pré-temporada já tem data marcada, sábado, 9:30 da manhã, aqui na Toca da Raposa 2, Cruzeiro fará um jogo treino contra a equipe do Guarani de Divinópolis. E aí o Adilson Batista, que tem o time com a base montada, e a base do time é a base do Cruzeiro, os garotos, então a gente vai acompanhar este primeiro teste do time do técnico Adilson Batista, mostrando a cara do Cruzeiro neste início de 2020. A gente segue de plantão aqui na Toca da Raposa 2, porque a movimentação ali vai aumentando, entra um dirigente, chama o outro, e as conversas vão continuar
ao longo de toda a semana aqui na Toca da Raposa 2. E a gente acompanhando tudo. Show de bola, Milton Naves. Legal, Samuel Venâncio, 12:07 em